Tudo bem, gente? Se inscreva no meu canal, deixe o like aí, manda mensagem, participa do A Bola Não Para. Nós vamos falar de um assunto que está mexendo aí com todo mundo, nas redes sociais, internet, na discussão, no papo entre as pessoas, que é exatamente o gramado, o palco do jogo no futebol, né? O gramado sintético, de novo em discussão, não é de hoje, a discussão se o gramado sintético pode ou não aumentar o número de lesões, principalmente lesões de tornozelo e joelho, né? Essa é uma preocupação dos jogadores. Existe aí muito mais uma opinião, uma impressão do que uma certeza. E a gente vai falar sobre isso. Mas se inscreva aí no canal, dá o like. E aqui, gente, vou deixar bem claro, aqui não tem clubismo, assim, porque um time tal tem e o outro time não tem, porque eu acho que a discussão tem que ser muito maior. Porque até mesmo pensando em gramado artificial, gramado sintético, o que a gente está vendo aí, Copa do Brasil, que a gente já viu em outras competições, Série B, Campeonato Brasileiro, Série A também, problemas de gramado natural, buraco, aí quando chove a drenagem não é legal, né? A pequena área, né? Lembrando os campos da década de 80, hoje tem muito mais tecnologia, hoje tem muito mais investimento para um gramado natural de muita qualidade, né? Mas os estádios de hoje, principalmente os estádios que foram construídos, né? Por exemplo, o Allianz Parque, por exemplo, a Arena da Baixada, que foi pensada numa arena diferente, que foi a primeira a utilizar-se o gramado sintético, o Newton Santos, a Arena MRV, que foi construída e tinha gramado natural e foi para o sintético. São estádios hoje, né? Principalmente a gente pensando no Allianz Parque, que é um modelo mundial em relação a ter um estádio com capacidade para receber futebol e shows, né? Os maiores shows aí do planeta também passando pelo Allianz Parque. Claro que o Morumbi tem recebido shows importantes, antes que alguém fale alguma coisa, mas a gente pensando em construção de um estádio, um Allianz Parque, uma arena, pensou-se muito em relação também a receber shows, para o estádio ser autossustentável, não só com futebol, mas também com eventos. E os shows são um exemplo. Então, é claro que em determinado momento, quando teve a origem do Allianz Parque, se pensou apenas no gramado natural. E eu lembro muito bem, teve problema de drenagem, uma vez choveu tanto, estava cheio de poças d'água ali no Allianz Parque, no gramado natural, né? O gramado ficava com uma cor diferente depois de um show, que acabava não pegando sol, a luz solar ali no gramado, mudava-se a cor, aí se questionava a qualidade do espetáculo, se o gramado estava ruim. Então, a opção pelo sintético não foi só para ser mais barato, a manutenção mais barata, foi também pela praticidade de você conseguir fazer um grande show e em pouco tempo já voltando a ter jogo de futebol. É óbvio que é isso. E uma outra coisa, né, que tem uma discussão, né, que a gente tem que pensar muito bem, sempre o lado do clubismo, que já virou tudo está polarizado no país, né? A política está polarizada, né? A religião também a gente vê polarizada, mas em relação aos gramados, né, também começou essa discussão do clubismo, né? Aquele que tem o sintético defende com unhas e dentes, aquele que não tem o sintético, né, o gramado natural, defende com unhas e dentes e acha um absurdo o sintético. É uma coincidência só, Fred, as equipes que têm o sintético estarem conseguindo resultados importantes? Eu acho que não é coincidência. Eu acho que, assim, o que a gente pode questionar, a característica do jogo se muda. E muda, porque o gramado fica muito mais rápido. Então, quem está ambientado, quem joga, quem treina num gramado desse, pode ter uma vantagem. Tem gente comparando como se fosse a vantagem da altitude. Não coloco nesse campo. Eu acho um exagero você falar que é como se fosse jogar na altitude, jogar num gramado sintético. Não vejo assim. Eu acho que há uma vantagem no sentido de você ter uma bola mais veloz, um jogo mais veloz, você pressiona o adversário, e devido à característica do gramado também. Porém, tem gramados naturais, e um exemplo eu cito o Corinthians na Neoquímica Arena, molha-se o gramado antes do jogo para deixar o jogo mais rápido. Para o Corinthians pressionar, conseguir gols nos primeiros minutos. Eu acho que tudo tem o seu aspecto, tanto natural como artificial. Eu acho que faz parte. Eu acho que não tem aí diferença de um para o outro, no sentido de que o gramado pode ser o seu aliado. Um bom gramado, é óbvio, né? O sintético, existe todo um trâmite, todo um regulamento da FIFA, com gente vindo ao Brasil.
olhar, né, ver se está tudo correto, se está de acordo às especificações colocadas pela FIFA. Não é qualquer gramado sintético, não é o gramado sintético que a gente brinca por aí, quem já não brincou de futebol society por aí, não é esse gramado que fica aquela amortecedorzinho, né, aquelas bolinhas escuras entram na sua chuteira e seguem com você a vida inteira. Você já tirou a chuteira, tirou o meião e aquela tragédia. Aquelas bolinhas espalhadas pela casa, pelo carro, e aí o bicho pega, porque tem gente que não gosta em casa. Pô, mas você trouxe um monte de sujeira aí. A bolinha que não vai embora, vai junto com você. A bolinha fã segue você. Então não dá para se comparar, e a discussão não pode ser desse sintético que a gente brinca, o sintético recreativo. Que ele é muito mais duro, ele é diferente. Realmente é mais complicado esse tipo de piso. Não é legal, realmente pode ter uma incidência maior de contusões. Quem já não jogou num sintético não sentiu uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, né? Também não é só, às vezes, porque está um pouquinho mais pesado, não. Porque realmente é um pouquinho mais duro do que o gramado. Mas, pelo que eu conversei com pessoas, tanto da área médica, área científica, área de fisiologia, eu já ouvi algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas a respeito desse assunto, e pessoas, a gente pode dizer neutras, pessoas que não têm interesse de falar que é bom um ou bom outro, porque não vai mudar nada. Falar que é bom um ou bom outro, vai falar apenas o que acontece mesmo. Então, no caso desses profissionais que eu vi, muitos atestam, e tem gente corroborando, colocando isso, muitos dizem que não tem um estudo científico oficial que diz que o gramado sintético aumenta o número de contusões. Não há. Mas eu vi outro dia um fisiologista colocando, mas sim, tem estudos que mostram. Se a gente comparar quantos jogos são realizados em gramado sintético e quantos são realizados em gramados naturais, o número é muito maior do gramado natural. Então, se você fizer qualquer tipo de números de lesões em jogos, você não vai conseguir ter um número correto. Porque você vai ter muito mais jogos no gramado natural do que no gramado sintético. Então, fica desigual a comparação. Mas eu acho que é importante um estudo. Se conseguir fazer esse estudo, né, você conseguir provar em números que se você jogar no sintético a contusão, você tem mais chances de contusões. E é claro que a partir do momento que jogadores importantes encampam uma campanha para o não sintético, muito torcedor vai abraçar porque o seu ídolo está falando. Mas esse pedido, esse movimento, é embasado em que fato, em que número, no que apresenta? Fizeram esse estudo? Tem algum estudo junto? Foi apresentado junto com essa reclamação algo que mostra realmente que o sintético aumenta o número de lesões? Eu não vi esse estudo. Alguém viu esse estudo? Algum jogador publicou, além da mensagem na rede social, olha, gramado sintético, o estudo é colocado que aumenta o número de lesões? Não vi. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. É óbvio, o jogador tem uma imagem importante, né, diante do seu torcedor. E qualquer coisa que ele possa agir, pode ir para o bem e para o mal. É só lembrar o Tiquinho Soares. Ele acabou colocando, porque como o Santos está fazendo movimento do gramado natural, o Tiquinho Soares curtiu a postagem. Os torcedores do Botafogo ficaram bravos, porque até o ano passado ele jogava no sintético e não falava nada. E é óbvio que ele fez a curtida por ser funcionário do Santos hoje, né? Ele pode até pensar diferente, mas ele não vai falar. Ele vai de acordo ao seu empregador, né? Não tem jeito, cara. É assim. As coisas são assim. Ou você... É melhor você não opinar. Fica quietinho. Faz de conta que não é com você. Agora, a partir do momento que você vai opinar, você vai ter que ir de acordo com o pensamento de onde você trabalha. É inevitável. Não tem como. Mas o torcedor do Botafogo, eu entendo, compreendo, ficou chateado. Mas isso não tem nada a ver. Isso não muda se é bom ou ruim. O que falta, e essa discussão está indo para a vala comum, está indo para uma discussão que não vale a pena, que é exatamente a discussão se é do clubismo. O torcedor que tem aí o palmeirense, o botafoguense, o Atlético, né, o atleticano, né, o torcedor do Furacão, do Atlético Mineiro, eles não concordam, eles ficam bravos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem no Pacaembu, onde está jogando a Portuguesa, e também na Arena Barueri, que foi colocado agora também o gramado sintético. Então essa discussão não pode parar no lado clubístico. Tem que sim ter análise, estudos, que não é fácil, não é uma coisa simples, não é só um estudo, porque às vezes um estudo aponta uma coisa e tem outro que aponta outra. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que assim, a discussão tem que ser feita, tem que ser ampla, acho que tem que participar todos os jogadores, não só de Série A,
porque os jogadores de Série B, Série C, Série D, também em gramados naturais jogam em gramados ruins. Aí na Copa do Brasil a gente está vendo aí gramados que não estão em grandes condições. Então é importante isso, que isso seja visto, que isso seja observado, seja estudado, para que o gramado não seja um problema, e seja uma solução. O bom gramado natural com um bom gramado sintético, com tecnologia à disposição, um gramado avalizado pela FIFA, né? Um gramado aprovado pela FIFA, com as recomendações trazidas pela FIFA para a utilização de gramado sintético. Ah, Fred, mas em outros centros, na Europa, por exemplo, você não fica vendo gramado sintético. É verdade, mas a gente vive uma economia diferente em relação aos centros europeus. E a gente tem que pensar que são negócios, são business também. Isso não quer dizer que eu sou 100% favorável ao sintético. Se algo mostrar que pode aumentar o número de contusões, correto, tem que repensar e voltar ao gramado natural. Mas enquanto não se tem esse estudo concreto, e não só um estudo, vários estudos, e se fizer um protesto só aproveitando-se dos nomes das pessoas, dos personagens envolvidos, e a gente perceber que a discussão é muito mais, porque, por coincidência ou não, esses times, Palmeiras e Botafogo, Atlético Paranaense também caiu agora, mas estava fazendo boas campanhas, mas Palmeiras e Botafogo estão conquistando Libertadores, Brasileiro, né, competições importantes, e tem aliado aí o gramado sintético. A discussão não pode ser, eles estão ganhando por causa disso. A discussão não tem que ser essa. A discussão tem que ser, será que aumenta ou não o número de contusões, independente se o time está conquistando ou não. Porque o jogo fica mais rápido, aquilo que eu falei. Então vale a pena a gente pensar, estudar e tirar esse lado clubístico. Acho que não tem que ter esse lado em relação, o meu time tem, então eu vou defender, mesmo você sabendo se é bom ou não. E mesmo do outro lado, que tem gramado natural, que não tem condição, e tem time criticando o gramado sintético. Então tem que também olhar para o seu gramado e ver que o estádio, né, o gramado, tem que ter condições, tanto natural quanto sintético. Pena que a discussão já caiu aí para esse lado clubístico. Se não tivesse caído para esse lado, com certeza a gente poderia ver pessoas querendo discutir de forma científica, de forma estudada, para melhorar o esporte, a condição de trabalho dos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol precisam de um gramado, independente se é natural ou sintético, um gramado em condições. Temos isso no Brasil? Temos isso no Brasil? Isso que a gente tem que pensar. É essa discussão. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter movimentos, se vai ter estudos, se vai ter procura de profissionais, buscando exatamente elucidar isso, se é possível mostrar se é bom ou ruim o gramado sintético. Vale aguardar, vamos esperar, mas a discussão que está agitando todo mundo, mas aquela coisa, eu acredito que tanto Palmeiras com investimentos milionários, Botafogo com investimentos milionários, não colocaria em risco seus investimentos se provasse, se tivesse uma certeza que o gramado sintético aumenta o número de lesões, principalmente lesões de tornozelo e muito mais de joelho, que o jogador fica parado aí mais de 10 meses, até um ano, pouco mais de um ano. Então você imagina você ter um ativo, um ativo financeiro, um jogador importante, profissional importante, que acaba se machucando e ficando de fora um ano. Você lá, claro, tem a obrigação de fazer isso, arcar com salários, mas sem aproveitá-lo dentro de campo, porque o seu gramado fez isso com o seu próprio jogador. Isso aí é algo que é necessário ter muita calma na hora de analisar. Coloca a sua opinião aí, o que você acha? Gramado sintético, gramado natural, o que você pensa a respeito? Vale a pena essa discussão, mas tente deixar um pouquinho o coração de lado para ter uma avaliação, uma análise racional e não só do lado emocional. Tá legal, gente? Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, estou esperando você.